Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, benditos do meu Pai, tomai posse do reino preparado para vós desde a origem do mundo. Aleluia. Queridos irmãos e irmãs, hoje dia 8 de abril é um dia muito importante para nós aqui do Centro de Evangelização, Mãe dos Peregrinos, pois é o dia dedicado à oração Imaculada Conceição da Virgem Maria. Dado que dia 8 de dezembro celebramos a Imaculada Conceição, então desde já eu te convido para participar conosco, 19h30 aqui no Centro de Evangelização Santa Missa, com procissão luminosa, bênção das famílias e também novena dedicada à Imaculada Conceição. Esse dia também queremos clamar a luz do Espírito Santo sobre todos nós da família dos devotos. Você faz parte dessa família. Se você acompanha este Evangelho, reza conosco, você faz parte da família dos devotos que se dedicam a Jesus por meio de Maria. Espírito Santo, descei sobre nós com a abundância de vossas graças e de vossos dons. Dá-me a palavra certa na hora certa e do jeito certo e pra pessoa certa. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias. Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, por que esses 2 discípulos foram impedidos de reconhecer Jesus quando lhes apareceu no domingo da Páscoa?
Naquela manhã, como Lucas relata, Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e outros discípulos não identificados encontraram o túmulo vazio. Enquanto estavam lá, 2 homens com vestes resplandecentes apareceram a eles, proclamando que Jesus havia ressuscitado. Quando as mulheres contaram aos outros discípulos, a história pareceu um absurdo, e eles não acreditaram nas mulheres. Surpreendentemente, para alguns dos discípulos, a ressurreição de Jesus não foi imediatamente motivo de alegria, foi motivo de incerteza, de descrença. O Evangelho de hoje nos conta o que aconteceu mais tarde naquele dia, quando 2 discípulos que tinham ouvido o testemunho das mulheres caminharam 11 quilômetros de Jerusalém até Emaús. João, no seu Evangelho, disse que quando Jesus apareceu a Maria Madalena, ela não o reconheceu até que ele dissesse o seu nome, Maria. Ao pronunciar o seu nome, Jesus não só mostrou que a conhecia, como também revelou a ela a sua presença de ressuscitado. A história dos discípulos de Emaús não é apenas uma narrativa de um encontro com Jesus ressuscitado, mas oferece para cada um de nós um modelo para o nosso próprio encontro com Ele na Eucaristia. Primeiro a palavra de Deus é lida e pregada, depois o pão e o vinho são consagrados à presença real de Jesus, que nós comungamos. Na história de Emaús, a pregação de Jesus inspirou a fé dos discípulos. Uma vez que eles compreenderam e creram, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Com isso, os olhos deles se abriram e eles o reconheceram. Mas ele desapareceu da vista dos discípulos. Ao partir o pão, eles o reconheceram. Jesus lhes deu a fé por meio da palavra de Deus e alimentou essa fé com a Eucaristia. Somos nós hoje convidados e convidadas para refletir como nós reconhecemos Jesus quando participamos da Santa Missa, quando ouvimos a sua palavra, quando assimilamos a palavra de Deus pela homilia e quando o recebemos na Eucaristia. Que nosso Senhor, neste dia que se revelou aos discípulos de Emaús, também possa fazer o nosso coração arder, abençoando nossas vidas e nos ajudando a cada dia a dizer: Jesus, eu confio em vós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, e Ele está no meio de nós. A bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo, desça sobre todos vós e permaneça para sempre. Amém.